aqui que a gente pode tratar rapidamente. Eu já vi algumas pessoas falando disso, inclusive algumas pessoas que iam se colocar contra a visão otimista de futuro. Eu acho assim curioso esse tipo de visão, porque esse tipo de ponto, porque eu fico me perguntando assim, que tipo de criação e que tipo de vida essas pessoas vivem, né? No sentido de se vai tudo melhorar, se vai tudo avançar, então isso faz com que eu não tenha nenhuma necessidade de vigiar, de me manter firme, né? Se Jesus pode vir só daqui a 1000 anos, então isso faz com que agora eu possa viver de qualquer modo. Eu sei que parece engraçado, mas eu já vi realmente pessoas falando isso. Essa perspectiva, ela é refutada por Jesus Cristo na primeira. Jesus conta várias parábolas na seção do Sermão Profético, a partir do verso 35, que fala sobre... Eu acho que o Davi caiu, voltou. Voltei. Que fala sobre a vinda de Cristo para o juízo final. Então, cada parábola ali tem um foco diferente. Mas, quando Jesus fala sobre vigiar, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, as pessoas acham que vigiar ali é ficar o tempo todo... será que agora? Será que agora? Vai ser agora? Vai ser agora? Não tem nada a ver com isso. O ponto ali é mostrar que o juízo final, ele não está vinculado com o tempo. Porque o juízo final, ele é universal. Então, vamos entender esse contexto para ficar esse conceito. O juízo contra Sodoma, o juízo contra o Egito, o juízo contra Israel no primeiro século, todo esse juízo, Babilônia e tal. Se eu não estivesse vivo naquele lugar e se eu não estivesse naquele local, eu não seria julgado. Então eu tinha como evitar aquele juízo. Inclusive, os sinais do juízo contra Jerusalém serviam exatamente para isso. Para aqueles que quisessem evitar, você tem como evitar. O juízo final não tem como você escapar. Porque se acontecer daqui a 1000 anos, você vai ser julgado pelo que você fez agora. Por isso que a vigilância é contínua. A vigilância não tem nada a ver com o pessoal acha de vamos ver agora. Mas a vigilância é que o que você fizer agora vai repercutir, mesmo que aconteça daqui a 1000 anos. E aí que entra a parábola dos talentos que Jesus conta nesse contexto. Porque no caso da parábola dos talentos, por que o cara lá, por que ele simplesmente ele tentou manter tudo na mesma? Exatamente isso. A mentalidade dele não era de crescimento, de expansão. A mentalidade é, o que o Senhor me entregou, vou deixar tudo na mesma. Aqui não preciso me preocupar em expandir, em lucrar para o Senhor. Esse é o ponto da parábola. Sim, e o ponto da parábola das virgens é avisar contra aqueles que achariam que a vinda de Cristo seria rápida. Porque as virgens que não se prepararam, elas foram com a lâmpada suficiente para uma vinda curta, uma vinda rápida. As virgens sábias, elas sabiam que a vinda de Cristo demoraria, por isso que elas se prepararam. E a ideia do sono ali é a morte do dormir, é a morte dos primeiros cristãos, ok? Ou seja, aquela geração passaria, mas as sábias sabiam que ele demoraria para vir. Então, todas essas parábolas, elas estão alertando exatamente contra essa mentalidade. A mentalidade de que, vou ficar tudo na mesma porque vai demorar, ou não, se vai demorar, não preciso me preparar, etc. Não, e uma ideia mesquinha de vida, na verdade, né? Pô, se eu não achar que Jesus vai voltar amanhã, então eu vou me entregar para promiscuidade. Não faz nem sentido. É igual argumento contra a perseverança dos santos, né? Contra a fé reformada, a soteologia reformada. Até porque, se eu não posso perder a salvação, se eu não posso perder a salvação, então eu vou me desviar. Não, até porque isso mostra até uma mente totalmente descolada da providência de Deus e tal, porque, por exemplo, mesmo que eu acho que Jesus pode voltar amanhã, eu posso morrer hoje, né? Então, isso não faz sentido nenhum, né? Na verdade, não faz sentido nenhum. Então tá, reverendo, eu acho que a gente pode passar agora aqui para algumas perguntas específicas. Pessoal, alguns vão pedir para falar sobre textos específicos da Bíblia. Eu sei que a gente avançou no tempo aqui, então não precisa fazer se preocupar em fazer uma exegese completa do texto. Pode ser respostas sucintas, respostas rápidas, e a gente, em outra oportunidade, pode marcar uma outra live para falar mais especificamente sobre algum texto e tal. Mas agora pode ser umas respostas mais breves, assim, para o pessoal, só pelo menos ter uma luz de como entender aquela questão. Bom, o primeiro aqui, então, Simei Lucas, rapidamente, então, sobre o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Toda profecia a gente tem que encontrar o indicador temporal, ou seja, evidências no texto que indicam quando que aquela profecia deveria se cumprir. Em 2 Tessalonicenses 2, o indicador temporal é o templo. Ele se refere ao templo. Ele diz que o homem da iniquidade se assentaria no templo. Como o templo foi destruído no ano 70, a profecia precisa ter se cumprido no ano 70. Então,
Eu acredito que essa profecia se cumpriu no general Tito, porque o general Tito foi literalmente cultuado no Templo de Jerusalém. Isso é descrito por Flávio Joséfo em sua obra Guerra dos Judeus. Ele foi literalmente cultuado lá. E Tito é mencionado no livro de Daniel. Ele é mencionado no capítulo 7 como o pequeno chifre, e ele é mencionado no capítulo 9 como o príncipe do povo que há de vir e que destruirá o templo. Então, eu creio que Paulo está comentando Daniel 7 e 9. Tá? E o que as pessoas dizem é que o texto diz que a vinda de Cristo deveria ter acontecido, então, já deveria ter acontecido. Bom, na verdade, o verso 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. A palavra aí no grego é pneuma. Pneuma deve ser traduzida aí como espírito, assim como está na ACF, espírito com letra maiúscula. Então, o texto não está dizendo que o homem do pecado só deixaria de existir na vinda de Jesus. São duas coisas que é dito. Então será revelar o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Então, o Senhor, ele desfez o reino de Tito, ele desfez, Jesus guerreia agora pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Quando Jesus vier para o juízo final, ele vai destruir todos os ímpios, vai lançar todos os ímpios no inferno, incluindo o general Tito. Então, o general Tito foi julgado por Deus na história e ele será julgado por Deus no juízo final. Mas o texto não fala sobre Jesus vindo no juízo final só quando tivesse esse homem da iniquidade. Então, eu creio que se cumpriu no general Tito no primeiro século. Tá certo. Rafael, por coerência, todo pós-milenista deveria ser teonomista? Na minha opinião, sim, né? Não sei o que tu pensa, mas assim, uma coerência completa, sim, né? Teonomia significa lei de Deus, e se nós cremos na conversão das nações, um dos aspectos da conversão das nações é que a cultura do país e as leis do país vão refletir a lei de Deus. Então, e Isaías fala sobre isso diretamente, né? Quando ele fala da conversão das nações, ele fala: de Sião sairá a lei, sairá a palavra do Senhor, e os gentios, as nações, vão aprender com a lei do Senhor. Então, com certeza, essa ideia anda junto também. Uhum. Que a visão dos teólogos de Westminster era preterista ou historicista? Nós temos, entre os teólogos de Westminster, nós encontramos algumas passagens sendo interpretadas de forma preteristas, outras passagens sendo interpretadas de forma historicista. Isso é um assunto longo, mas só para citar alguma coisa, com certeza os teólogos de Westminster bebiam dos reformadores. Na tradição reformada do século XVI, ou seja, entre os reformadores reformados do século XVI, não estou falando dos luteranos, o único a escrever um comentário do Apocalipse foi Henrique Bullinger. Eu já li o comentário do Apocalipse do Henrique Bullinger, e ele defende posições preteristas em várias partes do comentário dele. Por exemplo, Apocalipse 13, ele diz que a besta que sobe do mar era o Império Romano do tempo dos apóstolos. Apocalipse 17, 18, ele defende que a queda da grande prostituta foi a queda de Roma, que já tinha acontecido. Então, essas interpretações nós vamos encontrar também entre os teólogos de Westminster no século XVII. Eles não utilizavam esses termos, preterista nem historicista. Tá? Eles não utilizavam esses termos. Mas o comentário de João Calvino, do livro de Daniel, é um comentário considerado, a gente chamaria de preterista. Não é um comentário historicista. Então, é um assunto longo, mas eu diria que a gente tem que ver passagem por passagem. E nem sempre eles diriam um pacote tão completo, sistematizado. Tá certo. Mas isso é um assunto longo para a gente tratar, como que eles interpretariam cada texto. Não, mas eu acho que ficou bem claro de forma compacta. É porque vocês nunca receberam um convite do César Cavalcante ou do Vilela para falar do pós-milenismo e preterismo parcial. Na verdade, o pós-milenismo não faz sucesso, né? Porque ele é uma visão para quem quer audiência, no sentido de quer fazer aquela coisa grandiosa, assim, de expectativa de futuro, vai fazer um bunker, vai fazer não sei o quê. Ele não vende, né? Ele não vende. Ele não é, do ponto de vista do que essas pessoas procuram de entretenimento, ele não é legal. É mais legal tu falar que tem um chip na mão, que a inteligência artificial vai fazer lavagem cerebral das pessoas, então eu acho que é por isso. Eu acho que... Mas, se vocês quiserem me convidar, eu vou. Tem que ir lá nos comentários desse pessoal e começar a pedir. Aqui. Quem são esses em Apocalipse 20, 24? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. Apocalipse 20 está dando continuidade a Apocalipse 13. Então, em Apocalipse 13, você tem os mártires da besta. Tem aqueles que foram mortos pela besta, né?
Apocalipse 17 explica que a besta é o Império Romano. Então, o grande foco de Apocalipse 20, aí, nesse texto específico, é enfatizar que esses que neste mundo, nessa terra, estão sendo perseguidos, estão sendo martirizados, estão sendo rejeitados, que eles vão, quando eles morrem, eles vão para o céu, e no céu eles reinam com Cristo. Então, eu acredito que aqueles que reinam com Cristo, eles já reinam com Cristo agora, porque no céu a gente vai estar com Cristo. Isso, na verdade, aparece em várias passagens do Apocalipse. Né? Apocalipse também 7, você tem a visão de uma multidão no céu com Cristo diante do trono, essa ideia diante do trono, a ideia de reino. Mas eu creio que Apocalipse 20 dá uma ênfase para os mártires, não porque os mártires são os únicos a ir para o céu, mas porque no livro, o livro dá ênfase a ser perseguido, a ser morto. Então ele quer destacar que, mesmo sendo derrotado, entre aspas, na terra, eles vão para o céu e reinam com Cristo. Exatamente.